Tente não fazer tanto barulho, querido. Hoje à noite teremos música de verdade, não esse seu arranhar de cordas. Com estas palavras, uma mulher coberta de luxo tentou silenciar a alma de um homem simples, sem imaginar que estava humilhando a própria música em sua forma mais pura. O que ela não sabia era que, por trás daquelas roupas gastas e daquele violino envelhecido, se escondia uma lenda que o mundo acreditava ter desaparecido para sempre. Esta é a história de como uma noite de gala, que prometia celebrar a arte, se tornou o palco de uma lição inesquecível sobre dignidade, talento e o verdadeiro valor que não pode ser medido em ouro ou diamantes. Uma lição que nos lembra que os maiores tesouros, muitas vezes, residem nos lugares mais humildes, esperando apenas o momento certo para revelar sua luz ofuscante. Prepare-se para uma reviravolta que irá aquecer seu coração e restaurar sua fé na justiça poética da vida. A garoa fina e persistente de São Paulo caía como um véu cinzento sobre a Praça Ramos de Azevedo, emprestando um brilho melancólico ao asfalto e às pedras portuguesas. As luzes dos carros apressados pintavam rastros fugazes na paisagem úmida, e o som da metrópole era uma sinfonia caótica de buzinas, sirenes e o murmúrio incessante de milhões de vidas se cruzando sem se tocar. Sentado nos degraus de pedra fria do Teatro Municipal, imune ao frio que penetrava os ossos dos passantes, estava Benício Viana. Para o mundo que corria ao seu redor, ele era apenas mais uma figura anônima, um senhor de idade cuja presença era tão comum quanto a dos pombos que ciscavam por migalhas. Seu casaco de lã, embora limpo, exibia remendos que contavam histórias de invernos passados. E seus sapatos, embora engraxados, mostravam as marcas profundas de uma longa caminhada pela vida. Ele era parte da paisagem, uma estátua silenciosa de resignação que a maioria das pessoas escolhia não ver, um detalhe irrelevante no grande quadro da cidade. Mas então, ele erguia o violino, e o universo mudava. O instrumento, um companheiro de décadas, era tão marcado pelo tempo quanto seu dono. Sua madeira escura possuía uma rede de finas rachaduras, como as rugas em um rosto sábio, e seu verniz estava gasto nas áreas onde as mãos de Benício e o peso de sua face haviam repousado por incontáveis horas. Não era um objeto, era uma extensão de sua alma, um confidente de madeira e cordas que guardava todas as alegrias e, principalmente, todas as dores que as palavras jamais conseguiriam expressar. Quando o arco, igualmente envelhecido, tocou a primeira nota, um milagre acontecia. Um fragmento de uma partita de Bach flutuava no ar úmido, uma melodia tão pura e complexa que parecia tecer uma redoma de silêncio e beleza ao redor do músico. O caos da cidade recuava, a pressa do mundo parecia parar, e por um instante havia apenas a música, uma ponte sonora entre o céu cinzento e a alma daquele homem. Ele tocava de olhos fechados, não por técnica, mas por necessidade. A escuridão por trás de suas pálpebras era a tela onde suas memórias mais preciosas dançavam ao som das notas que seus dedos calejados produziam. Cada vibrato era uma lembrança do sorriso de Clara, sua esposa. Cada passagem rápida era o eco das risadas que um dia preencheram a casa deles. Ele não tocava para as moedas que raramente caíam na caixa aberta de seu violino. Ele tocava para ela. A praça pública era seu palco particular, o único lugar onde ele conseguia suportar o peso da música que em qualquer outro ambiente o esmagaria com a saudade. Os grandes teatros, com seu silêncio reverente e seus assentos de veludo, eram como mausoléus de sua felicidade perdida. Ali, nos degraus frios, em meio ao barulho da vida real, a música era sua oração, um diálogo silencioso com o fantasma de seu grande amor.
A maioria das pessoas que passava por ali, absorta em seus próprios problemas e destinos, não percebia a maestria que se desenrolava gratuitamente diante delas. Ouviam apenas o som de um violino, talvez melancólico, talvez bonito, mas não compreendiam a arquitetura sonora que Benício construía. Não percebiam a precisão de cada nota, a emoção contida em cada pausa, a sabedoria musical que só uma vida inteira de dedicação poderia forjar. Para eles, era apenas o som de fundo da cidade, a trilha sonora da indiferença. E Benício não se importava. Sua performance não era para eles. Era um ato de sobrevivência espiritual, uma forma de manter sua alma acesa em um mundo que, para ele, havia se tornado cinzento e silencioso desde que Clara partiu. As poucas moedas que recebia eram suficientes para um café quente e um pão, um sustento modesto para o corpo, enquanto a música alimentava o que restava de seu espírito. Naquela noite, no entanto, a indiferença habitual estava prestes a ser quebrada por algo muito pior: a arrogância. Um sedã preto, tão reluzente que parecia ter engolido toda a luz ao seu redor, deslizou suavemente até a entrada do teatro. O veículo era a encarnação do poder e da riqueza, um casulo de luxo que se movia com uma elegância silenciosa e intimidadora. Um motorista de uniforme impecável saltou e abriu a porta traseira com uma reverência ensaiada. De dentro surgiu Beatriz Montenegro. Ela não apenas saiu do carro, ela fez uma entrada. Vestia um vestido de alta costura de um azul profundo, que cintilava sob as luzes do teatro, e um colar de diamantes em seu pescoço brilhava com uma luz fria e cortante, como cacos de gelo. Seu rosto era uma máscara de perfeição estudada, sua postura rígida, e seu olhar varria o ambiente com um ar de quem é o dono de tudo o que vê, avaliando e descartando o mundo ao seu redor em questão de segundos. Os fotógrafos que já a aguardavam agitaram-se, e os flashes das câmeras explodiram em sucessão, tentando capturar um fragmento daquela aura de poder. Beatriz sorriu para eles, um sorriso que não alcançava seus olhos, um gesto mecânico treinado para as colunas sociais. Ela era a grande patrona da noite, a benfeitora cuja generosidade permitia que aquela gala de reabertura acontecesse. E ela fazia questão de que todos soubessem disso. Para Beatriz, a arte não era uma fonte de emoção, mas um acessório, um marcador de status tão importante quanto suas joias ou seu sobrenome. Patrocinar a orquestra, sentar-se no camarote principal, ser vista e admirada, essa era a sua performance. A música em si era apenas um detalhe secundário, um ruído de fundo para o verdadeiro espetáculo, sua própria magnificência e importância social. Seu olhar de desdém, que já havia passado por sobre a arquitetura do teatro e a multidão de convidados menores, finalmente pousou sobre a figura de Benício. Em seu mundo perfeitamente curado, a presença daquele homem era uma dissonância, uma mancha de pobreza e decadência na tela impecável de sua noite. A música que ele tocava, aquela melodia pura e comovente de Bach, soou a seus ouvidos como um ruído incômodo, um lamento de miséria que ousava poluir a atmosfera de celebração e luxo. Seu rosto se contraiu em uma máscara de nojo mal disfarçado. Como ousavam permitir tal coisa na porta do seu evento? A existência de Benício era, para ela, uma ofensa pessoal, uma falha na organização que precisava ser, de alguma forma, repreendida e colocada em seu devido lugar. Acompanhada por um casal de amigos que espelhava sua própria aura de superioridade, Beatriz caminhou com passos deliberados em direção à entrada principal do teatro. Sua rota, no entanto, desviou-se sutilmente, como se um ímã a puxasse na direção de Benício. Ela precisava fazer um gesto, uma demonstração pública de seu desagrado e, ao mesmo tempo,
de sua suposta caridade. Parou diante dele, e o pequeno círculo de beleza e som que Benício havia criado ao seu redor foi brutalmente rompido. Os amigos de Beatriz pararam um passo atrás, com sorrisos de escárnio nos lábios, antecipando o pequeno espetáculo de humilhação que estava por vir. O mundo, por um momento, pareceu prender a respiração, enquanto a opulência se preparava para esmagar a dignidade. Com um movimento teatral, Beatriz abriu sua bolsa de grife, uma pequena obra de arte em couro e ouro. Seus dedos, adornados com anéis pesados, mergulharam dentro e emergiram com um punhado de moedas. Ela não as entregou, não as colocou com delicadeza. Ela as deixou cair de uma certa altura, com um gesto de descarte, como se estivesse se livrando de lixo. As moedas caíram com um barulho metálico e frio dentro da caixa de veludo gasto do violino. Um som agudo e vulgar que profanou o silêncio deixado pela música recém-interrompida. O som do desprezo era alto e claro, ecoando nos degraus de pedra e ferindo os ouvidos de quem tinha sensibilidade para ouvi-lo. Foi um ato calculado, não para ajudar, mas para diminuir, para transformar a arte em mendicância. Então vieram as palavras. Com uma voz que carregava o peso de sua posição social, alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem e entendessem a dinâmica de poder em jogo, ela proferiu a sentença. Ela disse: "Tome umas moedas para um café. Tente não fazer tanto barulho, querido. Hoje à noite teremos música de verdade, não esse seu arranhar de cordas." Cada palavra foi uma pedra atirada com precisão. O diminutivo querido soou como um insulto. A sugestão do café reduziu sua música a um pretexto para esmola, e a comparação entre seu arranhar de cordas e a música de verdade foi o golpe final, um ataque direto à essência de sua identidade, a única coisa que ainda lhe restava no mundo, sua arte. As risadinhas de seus amigos foram a cruel pontuação daquela frase. Benício não se moveu. Ele não se encolheu, não respondeu, não ergueu o olhar. Seus olhos, que antes estavam fechados em comunhão com sua música, permaneceram baixos, fixos nas moedas que agora jaziam sobre o tecido que por tantas vezes havia servido de berço para seu violino. A humilhação pública o envolveu como um manto gelado, mas por fora ele era uma estátua de calma inabalável. Por dentro, no entanto, um oceano de dor se agitava. A ofensa de Beatriz não o atingiu como um homem pobre, mas como artista. Ela não havia insultado sua condição, mas sim o legado de sua vida e, pior ainda, a memória de Clara, para quem cada uma daquelas notas era tocada. O arranhar de cordas era a linguagem de seu amor, e aquelas palavras a haviam profanado. Enquanto Beatriz e seu séquito entravam no teatro, satisfeitos com a pequena demonstração de poder, Benício permaneceu em seu silêncio pesado. A praça pareceu voltar ao normal. O trânsito fluiu. As pessoas continuaram seu caminho. Mas para o velho músico, algo havia se quebrado. A música, que era seu refúgio, havia sido invadida e manchada pela feiura do mundo. Ele não sentiu raiva. Apenas um cansaço profundo, uma tristeza antiga que veio à tona com uma força avassaladora. O peso daquela injustiça gratuita era mais gelado do que o vento que soprava pela praça, um tipo de frio que vinha de dentro e que parecia congelar sua alma. Ele olhou para o seu violino, seu companheiro de tantas batalhas, como se pedisse desculpas por tê-lo exposto a tal vulgaridade. A opulência de Beatriz, expressa em suas joias e em suas palavras cruéis, contrastava violentamente com a riqueza que Benício carregava dentro de si. A riqueza dela era material, fria, e precisava ser constantemente exibida para existir. A dele era uma riqueza de espírito,
forjada na paixão, na disciplina e na dor, uma fortuna de emoções e memórias que fluía através de seus dedos e dava vida à madeira e às cordas. Ela, em sua ignorância arrogante, só conseguia ver a casca, um velho, roupas gastas, um instrumento antigo. Ela não tinha a capacidade de enxergar a alma, a história, a lenda viva que se sentava humildemente em seu caminho. E essa cegueira era a sua verdadeira pobreza, uma miséria de espírito que nenhuma fortuna no mundo poderia remediar. Ele ficou ali por um longo tempo, o arco repousando ao seu lado, o violino silencioso em seu colo. A melodia de Bach havia se dissipado no ar, substituída pelo eco daquelas palavras ásperas. Ele pensou em ir embora, em recolher suas coisas e se refugiar na solidão de seu pequeno quarto. Talvez Beatriz estivesse certa. Talvez seu tempo houvesse passado. Talvez sua música não tivesse mais lugar em um mundo tão barulhento e indiferente. A dúvida, uma visitante rara, começou a se instalar em seu coração, uma sombra fria que ameaçava apagar a pequena chama de paixão que ele lutava tanto para manter acesa. Foi um momento de profunda vulnerabilidade, a solidão de um artista que duvida de sua própria arte. Se a sua alma também se sentiu indignada com a injustiça desta cena, e se você acredita que a verdadeira nobreza não está nas roupas que vestimos, mas na dignidade com que vivemos, deixe um "eu acredito" nos comentários. Sua voz se junta à nossa para celebrar as histórias em que o respeito e o talento sempre encontram um caminho para brilhar, não importa quão escura seja a sombra da arrogância. Compartilhe-lhe esta mensagem e nos ajude a lembrar ao mundo que o valor de uma pessoa nunca deve ser julgado pela capa. Lentamente, como se seus membros pesassem 1 tonelada, Benício começou a se mover. Seu primeiro gesto foi simbólico. Com a ponta dos dedos, ele delicadamente retirou cada uma das moedas de Beatriz de dentro da caixa do violino, uma por uma. Ele não as jogou fora com raiva. Ele as empilhou de forma ordenada e as colocou no chão de pedra ao seu lado, separadas de seu espaço sagrado. Era uma purificação, um ato de restaurar a honra de seu instrumento e de sua música. A caixa do violino, mesmo gasta, era um santuário, e aquele dinheiro sujo de desprezo não era bem-vindo ali. Aquele pequeno gesto foi sua resposta silenciosa, um ato de autorrespeito mais poderoso do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Com um cuidado que beirava a reverência, ele envolveu seu violino em um pedaço de veludo macio e o colocou em seu estojo. Cada movimento era preciso, lento, o ritual de um guardião protegendo seu tesouro mais precioso. Ele não estava apenas guardando um instrumento. Estava protegendo seu passado, seu amor, sua identidade. O clique das travas do estojo soou definitivo na noite fria. Por um momento, ele pensou que aquele seria o último som que seu violino faria naquele dia, talvez para sempre. A ferida aberta pela humilhação era profunda, e o silêncio parecia o único bálsamo possível. Ele se sentia exausto, não do frio ou da fome, mas da batalha constante para manter a beleza viva em um mundo que parecia cada vez mais surdo a ela. Antes de se levantar, ele ergueu o olhar pela última vez para a fachada majestosa do Teatro Municipal. As luzes douradas que emanavam de suas janelas pareciam zombar dele, iluminando um mundo de glamour e arte do qual ele não fazia mais parte. Aquele prédio não era apenas uma construção de pedra e argamassa. Era um monumento às suas maiores glórias e à sua maior perda. Foi naquele palco que ele regeu sinfonias que fizeram o público chorar. Foi naquele palco que ele conheceu Clara. E foi naquele palco que ele deveria estar na noite em que ela se foi. O teatro era um fantasma, um gigante de pedra que guardava os ecos de uma vida que não existia mais. Uma vida de aplausos, de amor,
e de música compartilhada. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Ele se sentia como um navio naufragado, olhando de longe para o porto seguro que nunca mais poderia alcançar. O desprezo de Beatriz foi apenas o sal na ferida que nunca cicatrizou. Ele não tinha ideia do que acontecia lá dentro, atrás daquelas paredes grossas, no coração daquele mundo que o havia esquecido. Não podia imaginar que naquele exato instante o destino começava a tecer uma reviravolta irônica e espetacular. Ele não sabia que o nome que todos lá dentro aguardavam, a música de verdade, prometida por Beatriz, estava intrinsecamente e dolorosamente ligado ao seu próprio passado. Com o estojo do violino em uma mão e o peso do mundo em seus ombros, Benício finalmente se levantou. Cada passo para longe do teatro era um passo em direção ao seu exílio autoimposto, um retorno à segurança de seu anonimato. Mas a noite ainda era uma criança, e os fios do destino, uma vez puxados, não podem ser desfeitos. A humilhação que ele acabara de sofrer não foi um ponto final, mas um gatilho. Estava prestes a começar uma cadeia de eventos que o forçaria a confrontar seus fantasmas e a mostrar àquela mulher e ao mundo inteiro o que é, de fato, a verdadeira música. Fique conosco e assista, pois o maior concerto desta noite ainda não começou. Dentro do Teatro Municipal, no calor do luxo e do prestígio, o episódio nos degraus de pedra já havia sido completamente esquecido por sua protagonista. Para Beatriz Montenegro, o breve e desagradável encontro com o músico de rua fora apenas uma nota dissonante em sua sinfonia de autocelebração, um pequeno incômodo rapidamente descartado para que pudesse se concentrar no que realmente importava: ser o sol em torno do qual todos os outros planetas daquela noite deveriam orbitar. Ela flutuava pelo saguão principal, um espaço grandioso com colunas de mármore, detalhes em folha de ouro e um teto que parecia roubar as estrelas do céu. Cada passo seu era calculado, cada sorriso distribuído como um favor real. Ela não andava, ela desfilava, e o mar de convidados se abria para ela, atraído por sua aura de poder e repelido por sua frieza intimidante. O som que a rodeava era uma cacofonia de elogios ensaiados, risadas contidas e o tilintar constante de taças de champanhe, uma música muito mais agradável aos seus ouvidos do que qualquer melodia que viesse de um violino velho. Ela era a rainha daquele baile, a grande patrona, e fazia questão de exercer seu reinado com uma graça predatória. Cumprimentava um banqueiro com um aceno de cabeça, trocava 2 palavras com a esposa de um político e avaliava o vestido de uma rival social com um olhar que podia congelar. Sua mente era um livro-caixa de status e influência, e cada interação era uma transação. Ela se deliciava com os sussurros que seguia sua passagem. Frases como "Beatriz está deslumbrante esta noite" ou "A generosidade dela salvou a temporada da orquestra". Essas palavras eram o verdadeiro alimento de sua alma. A confirmação de que sua existência, construída sobre a fortuna herdada e não sobre o mérito próprio, tinha o peso e a importância que ela tão desesperadamente necessitava sentir. O músico lá fora, com sua arte inútil e sua pobreza ofensiva, era a antítese de tudo o que ela representava. Ele era invisível e ela era o centro do universo. Essa certeza a aquecia mais do que o casaco de pele que havia deixado no carro. Enquanto Beatriz se banhava em sua glória, um universo paralelo de caos e pânico começava a se formar a poucos metros de distância, escondido atrás das pesadas portas de veludo que separavam o mundo da opulência do mundo do trabalho. Nos bastidores, o ar não era perfumado com fragrâncias importadas, mas carregado com o cheiro de poeira, suor e a resina dos instrumentos. Ali, a energia não era de celebração, mas de uma ansiedade crescente.
A notícia se espalhou primeiro como um sussurro, um boato improvável que passou de um técnico de som para uma violinista e finalmente chegou aos ouvidos do maestro. Pietro Rossi, o jovem virtuoso italiano, a estrela da noite, o motivo pelo qual muitos haviam pago fortunas por seus ingressos, estava passando mal. Muito mal. O boato inicial falava em um mal-estar, uma indisposição, mas a verdade que logo se revelou era muito mais catastrófica e violenta. No camarim principal, um espaço que deveria ser um santuário de concentração, a cena era de puro desespero. Pietro Rossi, um jovem de 20 e poucos anos com o rosto pálido como mármore, estava curvado sobre uma cadeira, o corpo sacudido por espasmos. Seu agente, um homem nervoso de terno caro, falava ao telefone em italiano, a voz subindo uma oitava a cada frase. O médico do teatro, um senhor de idade que parecia mais assustado que os outros, balançava a cabeça com um ar de impotência. O diagnóstico era rápido e brutal. Uma intoxicação alimentar severa, provavelmente de algo que comera horas antes. Não havia nada a ser feito a não ser levá-lo ao hospital. A apresentação, para ele, estava terminada antes mesmo de começar. A peça central da noite, o concerto para violino que todos aguardavam, não tinha mais um solista. A notícia caiu como uma bomba no coração da equipe de produção, e as ondas de choque começaram a se espalhar. O maestro Antunes foi o último a aceitar a realidade. Um homem de 60 anos, com cabelos grisalhos e uma postura que normalmente irradiava autoridade e calma, agora parecia ter envelhecido uma década em poucos minutos. Ele viu seu evento, a noite que deveria coroar sua carreira como regente titular daquela orquestra, desmoronar diante de seus olhos. Cancelar a apresentação principal era impensável, um escândalo que mancharia a reputação do teatro e a sua própria para sempre. Substituir Pietro Rossi era impossível. Quem, em sã consciência, poderia executar uma peça daquela complexidade sem qualquer ensaio, com a orquestra esperando no palco e uma plateia cheia de críticos e patronos? A mente de Antunes, normalmente tão afiada e criativa, era um branco aterrorizante. Ele estava encurralado, o peso da expectativa de centenas de pessoas sobre seus ombros, e a única certeza que tinha era a do desastre iminente. Enquanto isso, no saguão, a ignorância era uma bênção. O público continuava a socializar, mas uma leve impaciência começava a se infiltrar no ambiente. O sinal para o início do concerto já estava atrasado 20 minutos. Beatriz Montenegro, em seu camarote privativo, começou a tamborilar os dedos sobre o braço de sua poltrona de veludo. A incompetência a irritava profundamente. Com todo o dinheiro que ela havia investido, o mínimo que esperava era pontualidade. Ela fez um comentário ácido com seu acompanhante sobre como era difícil encontrar profissionalismo hoje em dia, sem saber que sua crítica era dirigida a um drama humano e profissional que se desenrolava a poucos metros dali. A pequena rachadura em sua noite perfeita a incomodava, e sua simpatia, já escassa, evaporava rapidamente, dando lugar a uma irritação fria e autoritária. De volta aos bastidores, a pressão sobre o maestro Antunes atingiu um ponto de ebulição. O diretor do teatro, um homem com o rosto suado, o informou que a senhora Montenegro já havia perguntado sobre o atraso 2 vezes. O nome dela foi como um estalar de chicote. Beatriz não era apenas uma patrocinadora. Ela era uma força da natureza, uma mulher cuja insatisfação poderia significar cortes de orçamento, demissões e um inferno burocrático. A crise artística agora se tornara também uma crise financeira e política. Antunes sentia as paredes se fechando ao seu redor. Ele precisava de ar, precisava de um milagre, precisava escapar daquele corredor claustrofóbico onde cada rosto que passava o olhava com uma mistura de pena e expectativa.
Ele se sentia como o capitão de um navio que afundava, responsável por todas as almas a bordo e sem um único bote salva-vidas à vista. Sua mente corria por uma lista de violinistas na cidade. Nenhum estava disponível. Nenhum seria capaz. A orquestra, já posicionada no palco, estava tensa. Os músicos cochichavam entre si, a incerteza minando sua concentração. A noite estava se transformando em um pesadelo. Antunes olhou para a partitura aberta em sua mesa, as notas pretas parecendo zombar dele. Uma música tão bela, destinada a permanecer em silêncio. A ironia era cruel. Ele havia dedicado sua vida inteira à música, acreditando em seu poder de transcender as dificuldades. Mas naquela noite, a música era a fonte de sua angústia. Ele sentia o gosto amargo do fracasso na boca, uma sensação que não experimentava desde seus tempos de estudante, quando um erro em uma audição parecia o fim do mundo. Mas isto era muito pior. Isto era o fim de sua reputação. O diretor do teatro se aproximou novamente, a voz baixa e urgente, dizendo que ele precisava fazer um anúncio ao público. Precisava dizer alguma coisa, qualquer coisa, para aplacar a crescente inquietação. A palavra cancelamento pairava no ar como um abutre. Para Antunes, pronunciar aquela palavra seria o mesmo que assinar sua própria sentença de morte profissional. Ele não conseguia. Não ainda. Ele pediu por mais 5 minutos, 5 minutos que ele sabia que não mudariam nada, mas que lhe dariam tempo para respirar antes da execução. Ele precisava de um momento a sós, longe dos olhares de pânico de sua equipe. A pressão era física, um nó em seu peito que dificultava a respiração, uma névoa de desespero que turvava seu raciocínio. Empurrando uma porta de serviço nos fundos do corredor, ele saiu para a noite. O ar frio e úmido da garoa foi um choque bem-vindo em seu rosto quente e afogueado. Ele se apoiou na parede de tijolos do teatro, o som da metrópole parecendo distante e abafado. Ele fechou os olhos, a imagem do rosto pálido de Pietro Rossi assombrando sua mente. Ele pensou em Beatriz Montenegro e em sua fúria iminente. Pensou nos críticos que no dia seguinte escreveriam crônicas venenosas sobre o fiasco da noite de gala. Sua carreira, construída com tanto esforço, com tantas noites de estudo e sacrifício, parecia prestes a se despedaçar por causa de um camarão estragado. A absurdidade da situação era quase cômica, mas ele não conseguia rir. Ele só conseguia sentir o peso esmagador de uma responsabilidade que não podia mais carregar. Histórias como esta, sobre momentos de crise onde tudo parece perdido, nos lembram da fragilidade dos nossos planos e da força que precisamos encontrar para seguir em frente. Se você acredita no poder da esperança e nas reviravoltas que a vida pode nos dar, considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas narrativas, que celebram a resiliência do espírito humano e provam que, muitas vezes, é no momento mais escuro que uma nova luz está prestes a surgir. Junte-se à nossa comunidade e vamos continuar a nos inspirar juntos. Foi então, naquele beco úmido e escuro, no ponto mais baixo de seu desespero, que algo atravessou a névoa de sua angústia. Não era um som alto, mas a memória de um som. Enquanto ele estava lá, tentando colocar os pensamentos em ordem, a melodia que um músico de rua tocava mais cedo naquele dia voltou à sua mente. Ele a tinha ouvido de passagem enquanto chegava ao teatro, absorto em suas próprias preocupações. Mas agora, em sua mente desesperada, a melodia retornou com uma clareza impressionante. A partita de Bach. Ele se lembrou de ter pensado por uma fração de segundo que havia algo de notável naquela execução, uma profundidade, uma familiaridade que ele não conseguiu identificar na hora.
Foi um pensamento fugaz, descartado tão rápido quanto surgiu. Mas agora ele se agarrou a ele como um homem que se afoga se agarra a um pedaço de madeira. Aquele estilo de tocar, aquela maneira de frasear a música. Havia uma assinatura ali, uma voz musical que ele conhecia intimamente, mas que não ouvia há 30 anos. Uma voz que ele idolatrava em sua juventude, que havia moldado o músico que ele era hoje. Uma voz que, segundo o mundo, havia se calado para sempre. O coração de Antunes começou a bater mais rápido, mas desta vez não era de pânico, e sim de uma esperança selvagem e impossível. Poderia ser. Não, era loucura. Uma coincidência. Sua mente, sob estresse, estava lhe pregando peças, criando fantasmas musicais. Ele tentou afastar o pensamento, mas a ideia se recusou a ir embora. Era uma semente de dúvida plantada em solo fértil de desespero, e ela começou a germinar com uma velocidade espantosa. Ele se afastou da parede e voltou para a praça, o coração martelando contra as costelas. Ele não sabia exatamente o que estava procurando. O músico provavelmente já teria ido embora, desaparecido na noite como tantos outros rostos anônimos da cidade. Mesmo assim, ele precisava ver. Precisava confirmar que era apenas sua imaginação. Ele contornou o imenso edifício do teatro, seus passos se acelerando, a urgência substituindo a paralisia de momentos atrás. Ele chegou aos degraus da entrada principal, o lugar onde a elite da cidade havia desfilado sua riqueza. O local estava quase deserto agora, exceto por alguns seguranças. E à distância, encolhido sob a marquise de um prédio vizinho para se proteger da chuva que engrossava, ele viu uma figura solitária. Era ele, o velho músico. Ele não estava mais tocando. Estava guardando seu violino com um cuidado metódico e lento, cada gesto imbuído de uma dignidade que contrastava com a cena de humilhação que Antunes agora recordava ter testemunhado de longe. Ele se lembrou de ter visto Beatriz Montenegro parar e jogar algo na caixa do instrumento. Na época, pareceu apenas mais um ato de caridade arrogante, tão comum naquele meio. Agora, a lembrança o encheu de uma vergonha que não era sua. Ele observou o homem por um momento, a maneira como ele limpava o arco, a forma como suas mãos calejadas envolviam o corpo do violino. Eram as mãos de um mestre, não de um amador. Eram mãos que ele reconheceria em qualquer lugar. A dúvida em sua mente se transformou em uma certeza que o deixou sem ar. A postura, a maneira de segurar o instrumento, mesmo guardando-o, tudo se encaixava. O mundo da música clássica era pequeno, e as lendas, mesmo as desaparecidas, deixavam uma marca indelével. E a maior de todas as lendas de sua geração, o homem que havia revolucionado a forma de tocar violino no Brasil, o gênio que havia desaparecido no auge da fama após uma tragédia pessoal, tinha exatamente aquela idade agora. Ele era um fantasma, uma história que os mais velhos contavam aos mais novos. E a menos que Antunes estivesse completamente louco, o fantasma estava ali, a poucos metros de distância, guardando seu violino para ir para casa. Ele começou a caminhar em direção a Benício, cada passo parecendo pesado e irreal. O que ele diria? Como ele poderia abordar um homem que havia escolhido desaparecer do mundo? Sua mente girava, mas seus pés continuavam a se mover, impulsionados por uma força que ele não compreendia. Ele sentia como se estivesse se aproximando de um monumento sagrado, um lugar de peregrinação. A distância diminuiu. 10 metros. 5. Ele conseguia ver os detalhes do rosto do homem, as linhas profundas de tristeza ao redor de seus olhos. E ele não tinha mais nenhuma dúvida. A semelhança com as antigas fotos de programa era inegável, embora o tempo tivesse sido cruel. Aquele rosto, que um dia estampara capas de revistas e cartazes de concertos,
Agora era apenas mais um rosto na multidão. Parou a poucos passos de distância, o coração na garganta. O velho músico ergueu o olhar, seus olhos encontrando os de Antunes. Havia um cansaço infinito naquele olhar, mas também uma centelha de inteligência e percepção que não passou despercebida. Ele não parecia surpreso, apenas resignado. Antunes abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Como se dirigir a uma lenda que se vestia como um mendigo? Como explicar a situação impossível em que se encontrava? Toda a sua eloquência de maestro, sua capacidade de comandar 100 músicos com um único gesto, o abandonou naquele momento. Ele era, novamente, o jovem estudante, maravilhado e intimidado diante de seu ídolo. Finalmente, depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, Antunes conseguiu encontrar sua voz. E o que saiu foi pouco mais que um sussurro, um sopro de descrença e reverência que mal conseguiu atravessar o som da chuva. Ele não o chamou de senhor, não perguntou o que ele fazia ali. Ele usou o título que aquele homem havia conquistado por direito, o título que o mundo da música não havia esquecido, mesmo que o homem tivesse tentado esquecer o mundo. O ar ficou pesado de expectativa, o passado e o presente colidindo naquele beco úmido ao lado do grande teatro. E a pergunta que continha o destino daquela noite, e talvez de muitas outras, finalmente foi feita. Com a voz embargada pela emoção e pela incredulidade de uma vida inteira, o maestro Antunes olhou nos olhos do músico de rua e o mundo pareceu parar de girar enquanto ele falava. Ele sussurrou o nome que era uma lenda, a pergunta que era uma súplica, a esperança que era um milagre. Ele disse: Mestre, Mestre Viana, é o senhor? A verdade, quando decide se manifestar, não pede licença nem escolhe o momento oportuno. Ela simplesmente rompe as barreiras do silêncio e, para Benício Viana, ela chegou na forma de um sussurro desesperado que ameaçava derrubar o muro que ele havia construído ao redor de seu coração por 30 longos e solitários anos. Diante da figura de Antunes, seu antigo pupilo, agora um maestro de cabelos brancos e olhos suplicantes, Benício sentiu o peso de um passado que ele acreditava ter enterrado para sempre. O nome Mestre Viana soou como um eco de outra vida, um chamado de um fantasma que ele não tinha forças para atender. Sua primeira reação foi um recuo, não físico, mas espiritual. Uma negativa silenciosa e firme se formou em seus lábios antes mesmo que o maestro pudesse terminar de expor sua situação impossível. Voltar para aquele palco era impensável. Era uma profanação de sua dor, uma traição ao luto que se tornara sua única e fiel companhia. A recusa de Benício foi imediata e categórica. Com uma voz baixa e enrouquecida pelo desuso, ele disse que o maestro estava enganado, que ele era apenas um velho músico, nada mais. Pediu para ser deixado em paz. Mas Antunes, impulsionado pelo tipo de desespero que ignora as convenções, agarrou-se àquela esperança como um náufrago. Ele descreveu a situação nos bastidores em detalhes febris. O colapso de Pietro Rossi, a plateia impaciente, a fúria iminente dos patrocinadores e a ruína de sua própria carreira. Ele falou não como um maestro, mas como um homem no limite de suas forças, implorando por um milagre. Benício ouvia a tudo com uma expressão de impassibilidade, mas seus olhos contavam outra história. Eles revelavam uma tempestade de emoções contidas, um turbilhão de memórias que as palavras de Antunes traziam à superfície com uma força avassaladora e indesejada. Aquele teatro não era apenas um prédio, era o epicentro de sua maior alegria e de sua mais profunda tragédia. Ele tentou explicar, sem dar detalhes demais, que não podia. Que aquele palco era um lugar sagrado e assombrado para ele. Cada tábua do assoalho, cada poltrona de veludo, cada lustre de cristal
estava impregnado com a presença de Clara. Voltar para lá seria como caminhar sobre o túmulo de suas memórias mais felizes. Seria reviver a noite em que o silêncio tomou o lugar da música dela para sempre. Ele disse a Antunes que a música havia morrido para ele naquela noite e que o que ele fazia agora nas ruas era apenas um eco, um fantasma sonoro para si mesmo. Era uma tentativa de manter uma conversa com quem não podia mais responder. Suas palavras eram um muro, uma defesa construída com a argamassa da dor para proteger o que restava de seu coração ferido. Ele virou-se para ir embora, para fugir daquele convite que era, para ele, uma tortura. Foi então que Antunes, vendo sua última esperança se afastar, jogou sua última carta. Foi um golpe baixo, talvez, mas foi um golpe de pura sinceridade. Com a voz embargada, ele disse que entendia a dor de Benício, mas que ele estava errado sobre uma coisa. A música não havia morrido, e ele, o grande mestre Viana, não tinha o direito de mantê-la prisioneira de seu luto. A música que eles criaram, a beleza que eles compartilharam com o mundo, era maior do que a dor de um homem só. E então ele proferiu as palavras que quebraram todas as defesas de Benício. Ele disse: "Mestre, faça isso não por mim, não pelo teatro, não pela sua reputação. Faça pela música, faça por ela. Clara não iria querer que a beleza que vocês construíram juntos terminasse em silêncio e nos degraus frios de uma praça." O nome dela, dito em voz alta naquele contexto, foi a chave que abriu as comportas. Benício parou, as costas ainda viradas para o maestro. Uma lágrima solitária, a primeira em muitos anos, rolou por sua face marcada pelo tempo. Clara. Ela detestava o silêncio. Ela dizia que a música era a prova de que a alma existia. Deixá-la morrer seria, de fato, a maior das traições ao amor que eles viveram. Ele se virou lentamente, e o olhar que deu a Antunes não era mais de recusa, mas de uma profunda e dolorosa resignação. Ele não disse sim. Ele apenas deu um breve aceno de cabeça, um gesto quase imperceptível, mas que para o maestro soou como a mais gloriosa das sinfonias. O milagre, impossível e improvável, havia acontecido. O fantasma da ópera estava prestes a voltar para casa. A jornada de volta para os bastidores foi surreal. Benício, com seu casaco surrado e seu estojo de violino gasto, seguindo o maestro exultante pelos corredores de serviço. Os técnicos, os músicos e os assistentes que os viam passar olhavam com uma mistura de confusão e espanto. Quem era aquele velho? Que loucura o maestro estava cometendo? Cochichos e olhares incrédulos seguiam a dupla. Para eles, Antunes havia perdido o juízo, trazendo um músico de rua para substituir um virtuoso de renome mundial. Mas o maestro ignorava a todos. Ele conduziu Benício diretamente para o camarim vago, um espaço de luxo que contrastava violentamente com a aparência do homem que agora o ocupava. Ali, a realidade da situação pareceu atingir Benício com força total. Ele olhou para o próprio reflexo no espelho com moldura dourada e mal se reconheceu. Enquanto um assistente aterrorizado era despachado para encontrar um terno que servisse em Benício, Antunes abriu o estojo do violino de Pietro Rossi. Lá dentro, repousando sobre um leito de veludo azul, estava um Stradivarius. Um instrumento que valia mais do que todos os prédios daquela rua. Uma lenda de madeira e verniz. Antunes o ergueu com a reverência de um sacerdote, erguendo uma relíquia sagrada, e o ofereceu a Benício. O velho músico olhou para o violino, e pela primeira vez naquela noite, um brilho diferente surgiu em seus olhos. Não era mais apenas dor, mas reconhecimento, respeito. Ele estendeu as mãos calejadas e pegou o instrumento. E no momento em que seus dedos tocaram a madeira antiga, uma transformação começou a ocorrer. A postura de Benício mudou. Ele se endireitou,
e o peso dos anos pareceu diminuir. Ele não era mais um homem vergado pela vida. Era um mestre reencontrando sua ferramenta, um rei empunhando sua espada. No palco, o diretor do teatro, pálido, mas obedecendo às ordens do maestro, fez um anúncio que deixou a plateia em um estado de perplexidade e agitação. Ele informou sobre a indisposição súbita de Pietro Rossi, o que gerou um murmúrio de decepção. Mas então ele continuou, dizendo que a noite guardava uma surpresa histórica, uma apresentação única que não se repetiria. Anunciou que um convidado especial, uma lenda da música brasileira, que estava afastada dos palcos há 3 décadas, havia concordado em se apresentar. Um nome foi pronunciado, um nome que fez os membros mais velhos da audiência ofegarem e os mais novos se entreolharem confusos. No seu camarote, Beatriz Montenegro bufou com desdém. Para ela, aquilo soava como uma desculpa esfarrapada, uma tentativa patética de salvar um evento fracassado com um truque barato e sensacionalista. Então, as luzes do palco se concentraram no centro. Da escuridão, surgiu uma figura. Não era um jovem virtuoso de terno impecável, mas um homem idoso, vestindo um traje preto simples que claramente não era seu. Ele caminhava devagar, sem a arrogância de um popstar, mas com a gravidade de quem carrega o peso do mundo. A plateia ficou em silêncio, um silêncio carregado de confusão. Quem era aquele homem? Seria uma piada? Beatriz inclinou-se para a frente, os olhos semicerrados, tentando entender o que estava acontecendo. Havia algo de vagamente familiar naquela figura, naquele jeito de andar. Mas ela não conseguia identificar. Sua irritação inicial deu lugar a uma curiosidade intrigada. Ela sentiu um calafrio inexplicável, um pressentimento de que algo estava terrivelmente errado ou terrivelmente certo. Benício caminhou até o centro do palco e não olhou para a plateia. Seus olhos se fixaram em um ponto específico da orquestra, a cadeira vazia do primeiro violoncelo, o lugar que um dia fora de Clara. Ele respirou fundo, como se buscasse forças nela. Então, ergueu o Stradivarius até o queixo, e foi nesse instante que Beatriz o reconheceu. Não foi um reconhecimento lógico, mas um soco no estômago da memória. O rosto, a postura, o casaco remendado, tudo se encaixou em sua mente com a violência de uma colisão. A imagem do homem nos degraus, as moedas caindo, suas próprias palavras cruéis ecoando em seus ouvidos. Tente não fazer tanto barulho. Hoje à noite teremos música de verdade. O sangue fugiu de seu rosto. A taça de champanhe tremeu e caiu de sua mão, manchando o tapete felpudo do camarote, mas ela não percebeu. Seu universo, tão perfeitamente ordenado, começara a se despedaçar. E então ele começou a tocar. A primeira nota que saiu daquele Stradivarius não foi apenas uma nota. Foi um lamento, um grito de dor e saudade que silenciou cada cochicho, cada pensamento, cada respiração no teatro. O som era de uma pureza e de uma potência que ninguém ali jamais havia ouvido. Não era a execução técnica e brilhante de um jovem virtuoso. Era algo muito mais profundo. Era a alma de um homem traduzida em música. Era a história de 30 anos de silêncio sendo quebrada em uma cascata de harmonias dolorosamente belas. A música contava a história de um grande amor, da alegria vibrante da paixão, seguida pela escuridão súbita da perda e pela longa e melancólica jornada do luto. Cada nota era uma palavra, cada frase um capítulo da vida de Benício Viana. A plateia estava paralisada, hipnotizada. As pessoas se esqueceram de onde estavam. Críticos de música, normalmente cínicos e analíticos, tinham lágrimas escorrendo por seus rostos sem que percebessem. Casais seguravam as mãos com mais força. A música de Benício não era para ser ouvida, era para ser sentida. Ela entrava pelos ouvidos, mas se instalava diretamente no coração.
tocando as cordas mais íntimas da experiência humana: o amor, a perda, a esperança, a dor. Ele não estava mais no palco do Teatro Municipal. Ele estava em um lugar fora do tempo, conversando com o fantasma de sua amada, e todos ali eram testemunhas privilegiadas daquela comunhão sagrada e sobrenatural. O teatro inteiro se transformou em um santuário, e o homem que horas antes era tratado como lixo, agora era o sumo sacerdote daquele culto à beleza. Para Beatriz, a experiência era uma tortura de proporções épicas. Cada nota bela que saía daquele violino era uma acusação direta à sua feiura interior. A música a despia de suas joias, de suas roupas de grife, de seu sobrenome, e a expunha em sua totalidade. Uma mulher vazia, arrogante e ignorante. Suas palavras cruéis, arranhar de cordas, agora soavam em sua mente como a mais alta blasfêmia. Ela, a grande patrona, a suposta conhecedora de arte, havia sido incapaz de reconhecer a verdadeira arte quando a encontrou em sua forma mais humilde e pura. A vergonha era um fogo que a consumia de dentro para fora. Ela se encolheu em sua poltrona, desejando que o chão se abrisse e a engolisse. Pela primeira vez na vida, Beatriz Montenegro se sentiu pequena, insignificante, pobre. Uma pobreza de alma que seu dinheiro jamais poderia curar. A performance atingiu seu clímax em uma explosão de som e emoção, uma catarse que parecia abalar as fundações do teatro, antes de se resolver em uma única nota final, longa e suave, que pairou no ar como um suspiro antes de desaparecer no silêncio mais profundo e absoluto que aquele lugar já conhecera. Ninguém ousou respirar. Ninguém ousou se mover. O feitiço ainda não havia sido quebrado. Benício permaneceu imóvel por um instante, o arco ainda no ar, os olhos fechados. Ele havia dito tudo o que precisava dizer. Havia honrado a memória de Clara. Havia libertado a música que vivia dentro dele. Sua missão estava cumprida. Aquele momento de silêncio foi sua verdadeira ovação, mais significativo do que qualquer aplauso. E então, o silêncio foi quebrado. Não por um aplauso, mas por um soluço, e depois outro. E então, como uma onda, o teatro inteiro irrompeu em uma ovação que não era apenas de admiração, mas de gratidão. As pessoas se levantaram, não por obrigação, mas por um impulso irresistível. Os gritos de bravo ecoavam pelo salão, misturados com o som de palmas frenéticas e choro. Era um reconhecimento visceral da genialidade, um pedido de desculpas coletivo em nome do mundo que havia permitido que um tesouro como aquele permanecesse escondido por tanto tempo. Era a redenção, não apenas para Benício, mas para a própria música. Se esta história tocou o seu coração e te fez acreditar que a dignidade e o talento são as maiores riquezas que alguém pode ter, ajude-nos a espalhar essa mensagem. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se emocionar e se inspirar. Ao compartilhar, você nos ajuda a criar um eco de esperança, lembrando a todos que nunca devemos julgar um livro pela capa, pois as histórias mais extraordinárias muitas vezes se escondem por trás das aparências mais simples. Em meio àquele pandemônio de aplausos e aclamação, Benício fez algo inesperado. Ele não sorriu. Ele não se curvou várias vezes para a plateia, absorvendo a adoração como a maioria dos artistas faria. Ele simplesmente abaixou o violino, deu uma única e discreta vênia, um gesto mais de respeito ao palco do que de agradecimento ao público. E se virou. Ele não olhou para o camarote onde Beatriz estava sentada, petrificada em sua vergonha. Ele não lhe dirigiu um olhar de triunfo ou de desprezo. Ele lhe concedeu algo muito mais devastador, sua completa e total indiferença. A lição de Benício não foi de vingança, mas de transcendência.
Ele estava em um plano muito acima da pequena maldade dela, e sua ausência de reação foi a prova final de sua superioridade moral. Ele entregou o Stradivarius de volta ao maestro Antunes, que o olhava com lágrimas nos olhos e uma devoção quase religiosa. E, ignorando os apelos para que voltasse ao palco, caminhou para os bastidores com a mesma calma com que havia chegado. Ele não queria a fama que o aguardava, não queria as entrevistas, os contratos, a adoração. Ele já tivera tudo aquilo e descobrira que nada disso importava sem a pessoa com quem ele queria compartilhar. Sua única missão naquela noite era libertar a música de Clara, e ele a cumprira. O resto era apenas ruído, um barulho que ele não tinha mais interesse em ouvir. Ele atravessou os corredores agora cheios de pessoas que o olhavam com reverência, pegou seu casaco velho e saiu pela mesma porta de serviço por onde entrara. Do lado de fora, a garoa havia parado. O ar da noite estava limpo e fresco. Benício respirou fundo, sentindo um alívio que não sentia há 30 anos. Ele não estava curado, a dor da perda ainda estava lá, mas algo havia mudado. O peso em seus ombros parecia um pouco mais leve. A música não era mais apenas sua prisão de luto. Ela podia ser novamente uma celebração da vida que ele e Clara tiveram juntos. Ele olhou para o seu próprio estojo de violino, que havia deixado perto da porta. Ajoelhou-se e o abriu. Lá dentro, seu velho companheiro de madeira parecia esperá-lo como um amigo fiel. Ele sentiu que, talvez, no dia seguinte, ele voltaria a tocar. Não por obrigação, não por esmola, mas por alegria. Antes de ir embora, seu olhar caiu sobre o pequeno monte de moedas que ele havia deixado no chão de pedra. As moedas de Beatriz. Elas ainda estavam lá, brilhando sob a luz de um poste, intocadas. Elas pareciam pequenas, sujas e insignificantes. Eram o símbolo de um mundo que julgava o valor pela aparência. Um mundo que havia tentado precificar sua alma e falhado miseravelmente. Ele as deixou para trás, sem um segundo olhar. Não precisava daquele dinheiro, nem da lição que ele representava. Sua riqueza era outra. Com seu estojo de violino na mão, Benício Viana, a lenda redescoberta, caminhou pela praça agora silenciosa e desapareceu na noite, deixando para trás um teatro em êxtase, uma mulher quebrada e a prova definitiva de que a verdadeira música, assim como a verdadeira dignidade, não tem preço.